Crônicas do Amanhecer de 8 de outubro de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. O condenado à morte no ZEUAC ganhou na justiça direito de ser fuzilado. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na quinta-feira, 23/6, que um prisioneiro condenado à morte poderá ser executado por fuzilamento. Michael Nancy, um homem de 61 anos que foi condenado à morte em 2002, havia entrado na justiça com o pedido para ser fuzilado. Ainda não há data de execução. Nancy foi condenado à pena de morte na Geórgia, um estado onde apenas a injeção letal é usada. O condenado argumentou que a injeção letal poderia causar sofrimento excessivo porque suas veias estão em más condições e não são adequadas para acesso intravenoso, segundo notícias da imprensa sobre o caso. Ele alegou que, por usar remédio para dor crônica nas costas, há um risco maior de que a anestesia não o deixe inconsciente durante a execução. Por 5 votos a 4, a Suprema Corte concedeu seu pedido que contesta o protocolo da Geórgia com base na Lei Federal de Direitos Civis. O Tribunal Superior aceitou o argumento de que os presos no corredor da morte têm o direito de serem executados por qualquer método que seja válido em um estado diferente daquele em que foram sentenciados. Isso abre caminho para que outros presos no corredor da morte no ZEUA entrem com ações semelhantes. Nancy foi condenado por matar um transeunte depois de roubar um banco, em 1993. O pelotão de fuzilamento é um método válido de execução em apenas 4 estados: Carolina do Sul, Mississippi, Oklahoma e Utah. Ele é o método principal apenas na Carolina do Sul, segundo o Centro de Informações sobre Pena de Morte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a pena de morte na questão 760. Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Matar o criminoso é retirá-lo da escola onde veio aprender. A morte não destrói a vida, apenas muda o palco de atuação do indivíduo. Se há um crime, deve haver uma resposta e, na nossa fase evolutiva, temos penas, que podem ser aplicadas, sem exterminar o réu e que servirão para o seu resgate e aprendizado. Para nós, espíritas, a proposta da pena deverá sempre ser de reeducação. Executar o criminoso significa devolver esse espírito para o mundo espiritual, mais violento e revoltado que antes de renascer. Ou seja, o problema do aprendizado não foi resolvido, mas adiado e piorado. Na economia da coletividade, um grave prejuízo. Devemos lembrar que a evolução do planeta pressupõe a evolução da coletividade. A Terra progride e cabe-nos trabalhar por esse progresso coletivo, para que ela alcance melhores níveis sociais e, um dia, em estágio mais adiantado, o fim da pena de morte. Pedro Camargo Vinícius, em seu livro Mestre na Educação afirma, a sociedade viverá sempre às voltas com os delinquentes, enquanto não cumprir o dever que lhe assiste de educá-los. Até aqui, a sociedade, baseando-se no parecer de criminólogos materialistas, invoca apenas o direito de punir. Por isso ela também vai sendo punida. Há de suportar as consequências do seu erro até que emende a mão.
Aliás, já os prenúncios de uma reforma se vão fazendo sentir. Resta ainda considerar que a única pena, que resulta benéfica na regeneração dos criminosos, é aquela que dimana naturalmente do próprio crime. Toda penalidade imposta de fora, com caráter de vindita, é contraproducente. A aviltação moral dos fracos exacerba o ânimo dos fortes, produz, por conseguinte, hipócritas, cínicos e revoltados. Não regenera, corrompe. Só a educação, equilibrando os poderes do espírito, produz resultado prático, eficiente e positivo. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de outubro de 2022.